que perde dinheiro por erro do estoque. Tem empresa que perde cliente por atraso na entrega, mas tem empresa que perde aquilo que não volta. Gente e pessoas. Hoje a nossa conversa é para o empresário que quer fazer o certo da forma certa, que quer proteger o time, que quer construir uma cultura que sustenta o resultado, porque saúde mental não é minha, é gestão. E gestão é o jeito que você cuida daquilo que é mais valioso para você. Tem cansaço que não é preguiça. Tem erro que não é incompetência. Janeiro branco não é moda, é alarme. Saúde mental não é frescura, é fundamento. E hoje a conversa é direta. O que a empresa faz e o que deveria fazer. Se você é empresário, líder, gerente, colaborador, essa conversa é para você. Porque ninguém dá resultado com a mente em guerra. Então respira, porque hoje a conversa vai tocar onde dói, mas também vai apontar uma saída. Então fica com a gente, hoje é sobre pessoas. E quando a gente cuida de pessoas, o negócio prospera. E para falar disso com verdade, com profundidade e com caminhos práticos, hoje a gente recebe Jefferson, Marlon e Milena. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Isso me dá tic-tic nervoso, tic-tic nervoso. Ó, meus olhos, tá piscando, tá piscando. Gente, obrigado pela visita. Marlon, Milena e Jefferson. E a minha amiga Laura aqui na bancada com a gente. Que time de peso, hein, Carlos? De peso. Ô, Jefferson, vou te chamar de Martins, porque aí fica MMM, ó. Mais fácil, né? Mais fácil. Gente, mais um papo aqui, a gente começa leve, mas é muito profundo. Então nós vamos falar sobre a NR1 e também sobre Janeiro Branco. Começa falando pra gente, a NR1, ela já existia e agora ela passou por uma atualização. Isso mesmo. A NR1 é uma norma regulamentadora que já existe desde 78 e agora ela vem com essa atualização que fala sobre os riscos psicossociais, que também já existiam dentro de uma outra norma regulamentadora, que é a NR17, que também falava sobre já os riscos psicossociais. E o que mudou então? Hoje, as empresas estão com uma certa carência de falar sobre esse assunto e abordar sobre esse assunto. Então, o que o Ministério do Trabalho e Emprego veio pedindo? Ele veio trazendo essa necessidade de abordar dentro das empresas, né, o levantamento desses riscos psicossociais. E isso foi o que foi alterado. Já existia a norma, a NR17? Já existiam os riscos psicossociais dentro da NR17. Mas não tinha necessidade de se... Não era tão aprofundada quanto agora. Então a NR1 ela veio fazendo essa atualização que trouxe essa necessidade da gente fazer um levantamento mais profundo dentro das empresas para ver o que de fato tem que ser feito para melhorar dentro de cada ambiente de trabalho. Então agora vamos para a parte prática. O que muda para o empresário? O empresário, antes, ele não tinha subsídios e não tinha ferramentas que ele pudesse resolver esse problema dentro da sua instituição. A atualização da norma trouxe essa facilidade. Então, ao invés de pensar como uma dificuldade, eu vejo essa atualização como uma facilidade para a gente tratar dentro das instituições sobre o assunto do risco psicossocial. Mas quando a gente fala de mudança, assim, o que o empresário ele não fazia que agora ele precisa fazer? A gente, ser humano, só faz quando é de fato cobrado. E hoje, essa atualização, ela pede que o empresário faça e demonstre que dentro da sua instituição está sendo feito todo o processo de levantamento do risco e depois medidas preventivas para você não deixar o seu colaborador adoecer. Mas a doença... É doença mental que fala? Não,
Sim, sim. Doença mental mesmo? Transtornos mentais. Então, assim, a questão de saúde mental, ela sempre existiu. E eu acredito que é um ponto que sempre foi importante para o empresário, mas talvez ele não sabia, como você bem disse, meu amigo Jefferson, não sabia como lidar com isso. E agora, como que a gente pode trabalhar isso? Qual é o benefício que as empresas, como você viu, mesmo falou, que não vê como um problema, vê como uma solução? O que você acredita que vai ter de benefício para a empresa trabalhando nesse sentido aí da saúde mental das pessoas? Carlos, anteriormente, a doença psicossocial, a depressão, o problema de saúde mental, ele não era tão visto como agora. Então, respondendo assim, sendo bem objetivo, hoje, com o levantamento do risco dentro da sua instituição, a gente vai conseguir fazer medidas, treinamento, treinar a sua equipe, treinar os seus líderes para ele reconhecer. Então, veja que se você tiver um colaborador que está doente psicologicamente falando, hoje você vai ter várias maneiras de ajudar esse profissional. É lógico que muitas das vezes esse adoecimento vem da própria instituição, né? Do próprio excesso de trabalho, do próprio, às vezes, assédio, né, entre colegas de trabalho. Então, o que acontece é que agora a gente vai fazer um levantamento, colocar tudo isso no papel e fazer acontecer para que as pessoas consigam ter um ambiente de trabalho mais saudável. Milene, qual que é a visão da psicologia, da psicóloga nessa questão da NR1 ali? A gente pode começar a priorizar essas doenças mentais, né, os transtornos mentais, e baseado no que o Jefferson disse, nós vamos tratar, né, não só tratar, mas a gente pode trazer ações preventivas também, né, para evitar que futuros transtornos venham a acontecer dentro do ambiente de trabalho. Por exemplo, como ele disse, a sobrecarga. Nós temos pessoas colaboradores que têm dificuldade em lidar com outros colegas de trabalho, até mesmo gestores. Então, baseado no levantamento, né, da NR1, nós podemos trazer ações não só para tratar o que já está ali acontecendo dentro da empresa, mas prevenir também. E isso a gente vai ter vários fatores aí significativos que só tem a contribuir dentro da empresa. Ô, meu amigo Marlon, conta pra gente aí, qual que é a conexão da saúde mental com segurança no trabalho? Boa, muito bem colocado pelo nosso colega Jefferson, quando ele levantou a questão da NR1. Né, hoje, diante dos meus acompanhamentos, entre consultoria e outra, entre conversação e outra com o empresário, eu vejo que tem muito empresário, como a gente estava falando nos bastidores, que acha que a norma surgiu agora, que a NR1 é agora, que psicossocial é agora. Como o Jefferson bem colocou, isso já era mencionado, porém de uma forma generalista, de uma forma muito abstrata, né? E a NR1 ela vem para sanar isso. De que forma? Através de um levantamento de risco. E a NR1 pede que esse levantamento ele seja levado numa documentação de segurança, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Você precisa fazer uma gestão desse risco, né? Então, antes esses dados, eles existiam, mas eles não eram amostrados, né? Hoje, através desse levantamento, a gente lança isso dentro de um sistema, esse sistema gera uma documentação e o auditor, né, ou o fiscal, ou diante de uma reclamação trabalhista, vai ter todo esse acesso. E com esse acesso, o empresário vai saber a realidade da empresa dele e ele vai conseguir fazer, como a doutora muito bem colocou, as tratativas em cima desses riscos psicossociais. Mas essa norma, ela vale para qualquer tipo de empresas, com qualquer quantidade de funcionário? Qualquer tipo de empresa sem restrição, Carlos. Quando a norma foi atualizada, né, o Jeff já colocou, a norma é da década de 70, né, e a norma veio sofrendo atualizações de lá para cá. A atualização que diz respeito ao psicossocial, ela data de 2024, né, então, por que houve essa atualização? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o colaborador, nós como pessoas, a gente passa uma média de 90 mil horas na nossa vida dentro de um ambiente de trabalho. Então, o que nós temos de dados? 2024, por exemplo,
Nós tivemos aí mais de 470 mil afastamentos do trabalho por questões psicossociais. Então, se veio uma necessidade de atualizar a norma, das empresas fazerem a gestão, trabalhar essa segurança psicológica com os colaboradores. Então, o Ministério do Trabalho identificou isso, né? Fruto disso também nós podemos citar a pandemia, né? Que também teve um grande abalo psicológico, aí, principalmente nas questões trabalhistas. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego achou viável atualizar isso e colocar isso à disposição através das empresas para fazer essa gestão dos riscos. Muito bacana. Ô, Laura, você viu que aí o agro também vai precisar de se adequar à NR1. Exatamente, Carlos. Marlon, você falou sobre os programas. Para o telespectador que está nos assistindo, para que ele possa entender amanhã o que eu vou colocar de prática na minha empresa, o que eu já vou implantar. Por exemplo, os programas, existe o PCMSO, PPRA, LTCAT, que ele vai medir, às vezes, o nível de salubridade, periculosidade que a empresa precisa pagar por funcionário, aí vem o EPI que precisa ser usado, mas nesse PGR que você falou, PGR. como que ele vai medir esse risco dentro da empresa e como que a empresa pode mitigar isso? Então, isso vai partir de um levantamento de risco, né, aprimorado, né, a nossa doutora Milena está aqui, ela pode entrar mais nessa ênfase, mas isso é feito um levantamento de risco e quando esse risco é identificado, porque existe uma tabela também para os riscos psicossociais, né, doutora? Então, quando um desses riscos é evidenciado, a empresa precisa de agir, precisa de dar ali uma gestão em cima desse risco, para mitigar, né, para reduzir esse risco dentro das empresas. E como... Desculpa até te cortar, mas para mim entender, por exemplo, vai um médico do trabalho lá dentro, ele conversa com o funcionário, com a liderança, para ele ter essas informações? Não necessariamente um médico, né? Quando o Carlos colocou agora há pouco que muda na segurança do trabalho, e eu acho que esse assunto é bem salutar até para o Gerson fazer aqui um bate-bola, creio que ele vai concordar comigo, mas hoje o profissional de segurança do trabalho, né, Jefferson, ele tem que entender que mudou-se a forma de fazer segurança no trabalho. Lá atrás, né, acho que você acompanhou bem, nós tínhamos aquele técnico que saía, ia para a construção civil, Sim. E qual era a função dele? Era ver se o cara estava usando o EPI, o colaborador está usando o EPI, né, ficar ali naquela cobrança, aquele fiscal, vamos assim dizer, né? E hoje, com a entrada do E-Social, tudo está migrando para um fator de gestão, de liderança, né? A própria NR1, né, doutora, ela vai vir e vai integrar vários setores, né? Então vai integrar a segurança do trabalho com o RH, né, com a própria gestão de pessoas, né? Então, Jefferson, eu acho que o próprio profissional hoje, né, como o Carlos colocou agora há pouco da questão da mudança da segurança do trabalho, o profissional hoje tem que estar inteirado disso, né? Aquele profissional que não está inteirado disso, você concorda comigo que a longo prazo ele vai ficar, né, obsoleto. Com certeza. Hoje podemos dizer que está muito mais humanizado. O profissional ele anda muito mais próximo do colaborador que ali está trabalhando. Antigamente, igual você mencionou, o técnico de segurança ele era mal visto, inclusive, porque ele só ia lá para fazer a fiscalização do uso do equipamento de proteção. E hoje, voltando para a linha do risco psicossocial, o técnico de segurança que faz aquela consultoria, que faz aquela assessoria, ele muitas das vezes ele sabe quase que da vida daquele trabalhador. E principalmente, Laura, na propriedade rural. Porque a gente tem os técnicos que vai até a propriedade rural, ali 2, 3, até 4 vezes por semana, e ele, muitas das vezes, é a única pessoa externa que aquela pessoa que está ali trabalhando tem a oportunidade de conversar, dizer o que está se passando e assim por diante. E assim, para responder até você, Laura, como é feito esse processo, a gente tem todas as ferramentas para fazer o levantamento dentro das instituições, dentro da propriedade rural, e às vezes você pensa assim, mas lá na fazenda que tem 2 funcionários, existe o risco psicossocial? Tá, e se a gente pensar que a pessoa às vezes é de praxe, mas que ela levanta às 5 da manhã para tirar o leite, e aí ela tem todo o processo, e aí muitas das vezes ela fica ali na fazenda mesmo, e o risco psicossocial dessa pessoa? Será que existe? Será que não existe? Então, de acordo com o levantamento, né, Marlon, que a gente vai ver se tem mesmo essa necessidade de fazer, né, qualquer processo administrativo, qualquer gestão em relação ao risco. É isso. E quando eu falo do profissional, Laura, não quer dizer que necessita, por exemplo, a doutora Milena aí.
Pode ser, por exemplo, como o Jefferson acabou de colocar, um profissional de nível técnico, desde que ele seja treinado, capacitado, orientado para fazer esse levantamento de forma correta e coesa, ele pode se dirigir lá. Aí vem um ponto que eu e o Jefferson estavam fazendo aqui o bate-bola, né, Jefferson? Sim. O profissional precisa se atualizar. Mas eu acho que agora, pessoal, essa pergunta aqui ela vai trazer um pouco de clareza pra gente naquela visão do empresário de ver a NR1 como um custo. Então, assim, dá para ter alta performance com a equipe no vermelho emocional? O que a experiência de vocês e a parte técnica fala sobre isso? Eu vou começar dizendo que o empregado doente, para começar, ele não fica motivado, ele não tem vontade de trabalhar, e é até fácil de falar do risco psicossocial. Veja aquele profissional que trabalha insatisfeito, seja ele com o colega de trabalho, seja ele com o gestor, seja ele com o patrão, e muitas das vezes, muito se fala em clima organizacional, cultura, local harmônico, mas como que esse local se torna harmônico, né? O que o patrão pode fazer para o local de trabalho em que o funcionário trabalha se torna harmônico? Porque muitas das vezes o empregado ele é visto só como uma pessoa que está ali para render serviço, trabalhar. Então a NR1 ela traz o seguinte, você vai trabalhar, obviamente, porque a gente precisa do trabalho dele, mas você precisa estar num ambiente saudável. Né, saudável. Não é porque a pessoa tem que trabalhar que ela tem que simplesmente ser, acho que a palavra certa que é até falar do burro de carga. E assim, Explorado. Às vezes quando a gente fala isso, fica parecendo, mas o Jefferson não está olhando para a classe empresária. Não, muito pelo contrário. O empresário que entende que o funcionário precisa estar bem para render mais, a chave daquela empresa muda. Você vê aí que as grandes empresas que têm muitos empregados, se ela não tiver uma gestão psicossocial, se ela não tiver um acompanhamento ali psicológico com a equipe e assim por diante, ela se perde, né? Olha só, Oi, doutora, pode falar. Não, é porque, pegando o gancho, né, do que o Jefferson disse, dependendo da forma que essa alta performance ela é gerenciada, ela pode trazer prejuízos significativos aí e adoecimento para a equipe. Porque pode ser que o colaborador se sinta muito pressionado, automaticamente o estresse dele fica elevado, ansiedade, enfim, os prejuízos, eles vão aparecer ali, né, dependendo da maneira como está sendo gerido essa alta performance. Os conflitos ali entre os colaboradores, e lá na frente o custo vai ser muito alto. Pessoal, nós vamos sair num breve intervalo, mas o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é como profissional de segurança no trabalho ele também precisa se atualizar, o empresário ele também precisa se atualizar, o mundo mudou. E como o Marlon bem falou, pós-pandemia as pessoas estão buscando muito mais sentido, muito mais propósito. Então não é simplesmente trabalhar, ela precisa entender e querer fazer aquilo que ela faz. Solta o som aí, Zé! Quando você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió.
certeza não vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar. Pessoal, olha, você que está em casa, não deixe de se conectar aqui com as nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, 649-9953-5695. E o nosso quadro Fachada da Esperança continua ativo, então você que quer participar ou conhece alguém que precisa, manda aí uma fotinha da fachada, o número de telefone, porque você acha que essa pessoa deveria participar conosco. Milena, agora conta pra gente aí, dentro da sua experiência prática, qual que é o maior erro da liderança quando o assunto é saúde mental no trabalho? É, de fato, não priorizar a saúde mental. Não priorizar, não ter um acolhimento, não ter um discernimento e tratar como se fosse algo de um funcionário preguiçoso, é manhoso, tá querendo aparecer, chamar atenção. Então, quando não há essa priorização no quesito de saúde mental, o líder ele vai ter falhas e ele não vai tratar a dor do colaborador. Ele vai tratar só como algo ali que não tem importância, não tem valor. Até porque não dá para medir o outro com a nossa régua. Então, assim, às vezes o líder ele tem aquela força, não sei como funciona, uma resiliência que o colaborador talvez não tenha, e ele precisa entender isso, que eu acredito que é onde vai entrar esses treinamentos e essa conscientização. Existe uma história que todos os empresários em que eu procurei para falar sobre os riscos psicossociais, eles me perguntam: Jefferson, como que eu vou saber se o meu colaborador está com problema na casa dele ou se o problema é relacionado ao trabalho? E eu até agora, Marlon, puxo o bate-bola para você, porque todos nós, Carlos, temos problemas em casa. E a doutora Milena talvez vai saber falar um pouco mais. Todo ser humano hoje, querendo ou não, ele passa por uma dificuldade. Isso faz parte da vida. Então, pensando no sentido de ajudar o empresário, e aí eu chamo a atenção para dizer mais uma vez que essa norma veio para ajudar os empresários, é que a gente vai conseguir mensurar a diferença entre o problema psicossocial da casa, entre o problema psicossocial da empresa. E isso precisa ser feito de uma forma muito robusta, e aí que envolve os profissionais da área de segurança, da área da saúde, que aí envolve não só aquele levantamento inicial que é feito dentro das equipes, dentro da instituição, mas o pós, ou seja, quando a gente faz lá um diagnóstico, né, dos riscos psicossociais, se a gente levanta que dentro daquele setor existe ali um problema relacionado ao psicossocial, aí a gente entra a fundo. Essa pessoa, ela é encaminhada para o psicólogo, se necessário é encaminhado para o psiquiatra, se necessário é encaminhado para o médico do trabalho, e aí junta toda uma equipe multidisciplinar para resolver o problema da empresa. Mas para me entender, meu amigo, porque se a pessoa está doente, é um problema, independente se essa doença é oriunda da casa dela ou se é oriunda do trabalho. Só que se é oriunda do trabalho, isso entraria como um burnout, como uma questão trabalhista. Então, a doença do trabalho, isso mesmo. Mas que de qualquer maneira a gente busca a solução. Se existe duas vertentes. Se o empregado está doente, uma doença da clínica médica, não é responsabilidade da empresa, propriamente dita. É uma responsabilidade do governo. Ele tem que ser encaminhado para o SUS e assim por diante, INSS e assim por diante. É aí que entra a saúde, segurança do trabalho, a medicina do trabalho, a psicologia, para ajudar o empregador. Veja que, na maioria das vezes, o empregador está pagando conta que não é para ele pagar. Entendi. Né? Porque, conforme eu disse, todo mundo hoje tem problema psicossocial. Todo mundo tem um problema em casa. Então, como que a gente faz essas menções? O médico, ele consegue fazer o levantamento, a psicóloga consegue ver como que está o clima em casa. Porque talvez a pessoa está, sei lá, separando do marido e a produtividade em casa, a produtividade na empresa caiu, né? Ou está com problema com o filho, né? E aí
todos nós temos filhos, a gente sabe que é um impacto muito grande. Então, traz isso para a empresa. Então, o risco psicossocial, ele veio também para ajudar a empresa nesse sentido. É uma linha muito tênue, né? Assim, difícil de... Parece ser difícil, mas não. Para quem está ali na área da saúde, é muito simples de você separar a doença relacionada ao trabalho da doença relacionada à clínica médica, entendeu? Porque muito se fala em burnout, muito se fala em, eu estou com sobrecarga de trabalho. Mas aí quando você pega esse colaborador e deixa ele mais tranquilo, vamos dizer assim, não muda nada. Então aí você tem que fazer a investigação mais profunda para entender o que tem por trás de tudo isso. Então, nesse sentido, é nessa vertente que eu tenho acreditado muito, e assim, em todas as nossas consultorias, eu tenho visto que está melhorando muito isso. Porque a gente consegue trazer o empregado de uma forma correta. Se a empresa está te adoecendo, a gente vai organizar a empresa. Mas se a sua doença vem da sua casa, você precisa se reorganizar em casa. Porque senão a empresa vai estar pagando. Dona Laura, conta aí pra gente. Exatamente. Carlos, achei interessante que o Gerson pontuou que às vezes a empresa é penalizada por aquilo que ela não tem responsabilidade. Eu me recordei de uma conversa que eu tive com um cliente meu. Todos aqui conhecem Tião Carreiro e Pardinho, né? Eles no palco davam show, né? Mas vocês sabiam que na vida real, fora dos palcos, eles não se conversavam? Era briga de foice, se fosse ter conversa ali. Mas no palco davam um show. Sabiam separar a vida pessoal da vida profissional. E muitas vezes a empresa é penalizada a assumir um problema que às vezes não é ela. É a autorresponsabilidade do funcionário que precisa levar ele a procurar ajuda, a buscar se capacitar para resolver os problemas que é de competência dele. Então, doutora, a minha pergunta é para você. Como que a empresa pode criar essa cultura forte de autorresponsabilidade na equipe para que ela não seja penalizada por aquilo que não é da sua responsabilidade? Primeiro, é tentar fazer esse diagnóstico, esse levantamento, né? Quando se faz esse levantamento de maneira correta, de maneira assertiva, a empresa ela vai conseguir, de uma maneira muito fácil, identificar o que é de propriedade dela e o que é de propriedade ali do ambiente familiar, do ambiente social daquele colaborador. Então, quando ele tem essa equipe multiprofissional, né, que tem uma propriedade sobre esse assunto, que ela consegue fazer esse levantamento e essa investigação, vai ser muito fácil ela tratar isso e ela desenvolver isso com a equipe, com os gestores e com o colaborador. Eu quero até fazer um complemento nessa fala da doutora e do Jefferson, muito bem colocado. E quando o Carlos mencionou lá também, o que a empresa vai ganhar com isso? Porque às vezes a empresa está olhando isso, né? Às vezes só como mais uma situação, mais uma obrigação, mais um gasto, né? Então, vou pegar esse exemplo, né? Quando você faz esse diagnóstico, porque a NR1, ela tem que ser aplicada desde, né, da alta hierarquia da empresa, né, as direções da empresa, passando pela liderança, chegando no operacional da empresa. E muitas das vezes você vai ter lá nessa empresa um líder que está agindo de forma errônea. E muitas das vezes esse líder, ele não está agindo de forma errônea, muitas das vezes direcionado pelo alto escalão da empresa. Dá um exemplo lá, claro, seu, que às vezes você pode ter um gerente, né, que você não direcionou ele, mas ele está agindo de uma forma a pressionar o colaborador, né, de uma forma, às vezes, a coagir o colaborador. E às vezes você não sabe disso. Quando você vai saber disso? Quando gerar um grande transtorno. Por exemplo, nós tivemos agora, ano passado, um caso de uma empresa, não vou mencionar o nome, que tinha uma colaboradora grávida na empresa, e ela sentindo contrações e dores, solicitou a liderança para se afastar, para ir procurar um médico. A liderança não deixou, não, você tem que terminar seu trabalho, não pode sair enquanto não terminar. Até que chegou um momento que ela não conseguiu mais segurar, foi para o ponto de ônibus, deu a luz no ponto de ônibus da empresa. Aí te faço a pergunta, a alta gestão, o alto escalão desse grupo, que é um grande grupo, solicitou isso, pregou isso para esse colaborador, para esse líder? Não. Então, quando a gente consegue fazer esse levantamento, a gente consegue identificar, né, vamos dizer assim, essas incógnitas, esses parentes, e a gente consegue tratar isso. Então, às vezes a empresa já está passando por isso, mas o gestor, o dono da empresa, a liderança, né, o alto escalão, ela não viu isso ainda. Então, você consegue prever isso. Eu acho esse ponto muito interessante, Marlon, porque nós, como
como empresários e gestores e tudo mais, a gente nunca consegue ter uma percepção fidedigna de um gerente, porque a relação conosco, ela é de uma maneira, mas a relação com o operacional... Todas as vezes ele vai nem te mostrar o que ele quer te mostrar. Exatamente. Com o subordinado é diferente, né? E aí, com esse trabalho, a gente consegue ter uma visão imparcial, que é a visão da segurança no trabalho. Agora, a gente conectando aqui com Janeiro Branco, nós somos clientes do Jefferson, da Metra, e a gente já fazia um trabalho ali de conscientização em Janeiro Branco, basicamente em Janeiro Branco, e que vem aí a NR1. Como que nós vamos fazer para o empresário, conectando com o que o Marlon acabou de dizer, para o empresário não tratar isso só como um post ali de Instagram e falar, olha, eu estou fazendo, eu estou seguindo a norma, e realmente fazer o que precisa ser feito? A campanha Janeiro Branco, ela é uma campanha mundial, né, de conscientização aí da saúde mental. Nada mais é que uma porta de entrada. Se a gente for pensar, a gente pode... Por isso que é em janeiro, né? Então, uma porta de entrada aí para essas questões dos riscos psicossociais. Então, não só ficar ali no Janeiro Branco, mas tratar ali de uma maneira consciente todas as questões relacionadas à saúde mental do colaborador. Então, a partir do momento que se vê como uma abertura a essas questões relacionadas à saúde emocional, isso pode perpetuar ali na empresa de uma maneira preventiva e até mesmo tratativa, né? Uau, eu adorei essa visão do Janeiro Branco. Eu não conhecia Janeiro Branco, início do ano, uma página em branco ali para a gente poder reescrever essa história. Justamente. Essa questão da página branca, o Janeiro Branco, ele foi inspirado na folha branca mesmo, para reescrever a história. E muito se fala, quando a pessoa está com uma doença psíquica, ela precisa entender que ela vai recomeçar, né? Porque quem está ali na depressão, tem aquele emaranhado. Ele vive em um local profundo, um local obscuro. Então, o Janeiro Branco veio para dizer isso, olha, recomece, né? É um recomeço mesmo. Limpa a página. E agora, antes da gente sair do intervalo, eu queria que vocês deixassem aqui 5 itens, uma questão prática, por onde a gente pode começar a tratar essa questão da saúde mental. Dentro da instituição, eu acho que os líderes e os patrões precisam olhar um pouco mais os seus empregados. Acho que isso é uma das coisas que vai mudar a chave. Olhar com atenção. Olhar com atenção. E, por outro lado, o empregado deixar de ter medo de falar. Porque, conforme a gente disse, muitas das vezes o patrão nem está sabendo o que está acontecendo, entendeu? Então, deixe de ter medo. Converse, fala dos seus problemas. A empresa, ela não está ali apenas para você trabalhar. Ela consegue te ajudar, né? E o risco psicossocial vem para isso, né? A psicóloga, o médico, os técnicos de segurança, os engenheiros estão se atualizando para isso. Então, uma das coisas que eu digo vamos ouvir e falar sobre a questão psicossocial. Milena, na sua visão? É exatamente isso, a comunicação, né? Então, falar sobre, assumir a responsabilidade também, a minha responsabilidade dentro da empresa, como eu posso colaborar. Então, diante da comunicação, diante daquilo que eu falo, diante daquilo que eu ouço, a gente pode evitar várias coisas, vários conflitos que podem sanar e solucionar muitos problemas. Marlon? Eu acredito, Carlos, que se eu fosse definir a nossa questão de segurança mental, eu definiria como uma empresa, como o Jefferson bem colocou, aonde que você tem um livre compartilhamento de ideias e conversas. Hoje a gente vê muitos empresários que às vezes blindam isso, não recebem as ideias, não recebem as conversas do colaborador, e isso vai fazendo o colaborador ficar se fechando ali naquele mundo. E até quando a gente fala da NR1, eu acho que muitas pessoas têm pensado que a NR1 ela vem para você ter uma liderança gentil. A NR1 não é isso.
né? A NR1 não é você ter uma liderança gentil, você tem que fazer o que tem que ser feito, você tem que dar os feedbacks como tem que acontecer, lógico, porém de uma forma educada. E quando você organiza um ambiente onde todos estão acertados para difundirem as suas ideias e conversações, eu acho que aí a segurança mental acontece. Ou seja, não quer dizer que vai virar a casa da mãe Joana. Isso não pode acontecer. Carlos, e antes de você chamar o intervalo, você sabia que em 2026 vai começar a ter algumas punições sobre a NR1? Será que o empresário vai deixar para se adequar somente por causa das punições? Vamos conferir na volta do intervalo. Se liga, bora, Zé! Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Vejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, Zé, eu te amo, Zé. também te amo, pô. Pessoal, então a Laura trouxe aqui a questão das penalidades. Como é que vai funcionar isso aí? Bom, muito bem, Carlos. Nós tivemos a atualização em 24, como eu falei aqui no primeiro bloco. Essa atualização ela tinha uma previsão de já se entrar com penalidades no ano de 2025, né, porém isso assustou, né, de maneira expressiva o empresariado e teve toda uma movimentação, né, diante do empresariado para que isso não acontecesse, e o governo prorrogou isso agora para o dia 25 de maio desse ano. Então, a partir agora, no dia 25 de maio de 2026, o governo já pode entrar com penalidades, né? Diante do que eu tenho lido em vários escritos, eu não acredito que o governo já entrará, né, Jefferson? Assim, entrou bem e já vai começar a dar uma ênfase maior nisso, né? Até mesmo porque é o início de ano, né? O empresariado está ali ainda se movimentando para estruturar, nós estamos falando de uma questão econômica no país que está afetada, né? Ano político. Ano político, né? Então, assim, o que foi isso aí? Deu-se um prazo, né? Vamos pensar assim num prazo extenso, para que as empresas se inteirassem do assunto, começassem a fazer os levantamentos, começassem a buscar o conhecimento relativo à NR1, para agora em 26 entrasse com as penalidades, né, Jefferson? Então eu acho que esse ponto também ele vai ser fiscalizado, né, como a gente tem hoje, né? Nós tivemos agora essa ascensão aí na questão dos auditores fiscais, né, esse ano, né, Jefferson? Sim. Aumentou expressivamente o número, né, então já é um ponto de atenção, né, que nós estamos com um déficit muito alto de auditores fiscais, mas eu acredito que isso irá iniciar às vezes com casos mais graves, casos de denúncias, né? E até chegar, às vezes, no médio, no pequeno, às vezes no produtor rural, como nós falamos agora há pouco, né? Mas a fiscalização ela vai ser basicamente do documento que precisa ser entregue lá, que é o PGR? Isso, o gerenciamento de risco. Então, assim, a obrigatoriedade da NR1 da atualização é o PGR.
A obrigatoriedade é você levantar os fatores psicossociais dentro da empresa, né, e instalar isso dentro de um sistema de gestão para que você faça e gire e faça toda a gestão disso. Porém, quando a gente fala de uma auditoria fiscal, né, Jeff, como a gente está acompanhando bastante isso, o auditor ele não vai simplesmente para ver aquilo, né? Ele vai lá e vai pegar um contexto geral. Ali pode surgir ali entrevistas com colaboradores, né? Às vezes você, como a gente falou agora há pouco, nós estávamos falando no off aqui, que a gente encontra às vezes algumas dificuldades na segurança do trabalho, não podemos generalizar, mas existem ainda aquelas empresas que gostam de mascarar, né, Jefferson, o risco, né? Não podemos generalizar, mas existe. Né? Então o auditor, diante disso, ele não vai simplesmente chegar lá, me empresta aí o programa, deixa eu ler, até mesmo porque ele já tem acesso nisso antes de chegar lá na empresa, né, gente? Hoje, com o e-social, é tudo sistematizado. Então ele vai ter a prerrogativa de chegar lá, de fazer entrevistas, né, de entender o clima organizacional da empresa, né, doutora? De ver se ali há uma existência, uma prerrogativa, algo que indique a ele que possa ter se o que está no papel tem coerência também. Exato, né? Muito bom. Ô, Laura, o que é isso? Estou preparada aqui já com o meu EPI. O que você não quer escutar? Cada de perguntas que a gente recebeu dos nossos telespectadores. Então manda aí. Pessoal, nós temos agora no quadro em construção aqui dentro do programa, onde os nossos telespectadores mandam perguntas para os nossos convidados. E aí, vocês estão preparados? Os tambores. Selecionei algumas perguntas, nem todas foram relacionadas a NR1. Vamos lá, Jefferson, como fazer o meu funcionário usar EPI? Eu compro e entrego, mas ele não usa. Simples. Existe uma norma regulamentadora de número 6 que ela fala o passo a passo sobre os EPIs. E assim, a visão do empresário é que eu comprei, entreguei, pronto, resolveu o problema. Mas alguns até as notas fiscais. Né? E aí, né? E, inclusive, aproveitando, a gente faz algumas perícias para fazer esse levantamento e o que a gente mais ouve da classe empresária é essa. Cara, eu gasto com EPI, eu dou o EPI para o funcionário, ele não usa. Só que o principal ele não faz. Porque lá a norma ela fala assim, ó, o empregador ele tem que comprar adequado ao uso e ele tem que fiscalizar o uso. Então ele tem essa prerrogativa, ele pode fiscalizar, inclusive, veja o que eu vou falar, você, empregador que gasta com EPI, que compra e entrega para o seu funcionário. Se esse cidadão não está usando, você está jogando dinheiro fora com o seu EPI e com o seu empregado. Certo. Porque você tem direito, inclusive, até de dispensa por justa causa desse cidadão. Né? Tem direito, inclusive, Laura, até de outras suspensões, penalidades. E o que a chave, né, respondendo a pergunta, a chave é faça uma gestão de EPIs que você vai resolver esse problema. Perfeito, hein, telespectador? Ouça o técnico especialista nesse assunto. Doutora, minha empresa só tem funcionários antigos. Por que a NR1 realmente vai me ajudar? Já conheço todo mundo feliz. Será que realmente conhece? Uma coisa é a gente achar que conhece. As aparências enganam muito. Pode ser que tenha aquele colaborador que é falante, né? E aí ele vai expressar, ele está sempre reclamando, ele está sempre querendo, de fato, que alguma coisa mude. Já tem aquele que é calado, né? Que sempre foi mais reservado. O que ele tem ali para falar? O que ele está escondendo? Mesmo com muito tempo de casa. Mesmo com muito tempo de casa. Então, independentemente de ser muito tempo de casa, se é pouco tempo de casa, a NR1, ela vem aí para nos ajudar, né? Ajudar nós enquanto colaboradores, nós enquanto especialistas na área, todos de uma maneira geral, né? Os empresários. Então, daquele de mamando a caducando, a gente tem que ver a NR1 como algo que vai ser de uma maneira muito produtiva para a vida do colaborador, para o empresário de maneira como um todo. Perfeito. Marlon, os programas são obrigação legal, pelo E-Social, as empresas precisam fazer. Mas onde no dia a dia eles realmente podem ajudar a empresa, os programas como um todo? Perfeito, né? Acho que a gente já colocou aqui
você precisa de fazer tratativas, você precisa de tratar riscos. Como eu vou tratar riscos se eu não identificar esses riscos, se eu não levantar, se eu não tiver dados, né, de que nível estão esses riscos na minha empresa? Então, os programas eles vêm para isso. Então, a gente faz um programa de gerenciamento de risco, a gente vai levantar todos os riscos da empresa, o nível que está esses riscos, os riscos precisam ser tratados e as formas como eles vão ser tratados. Como eu vou tratar cada risco desse? Passando pelo PCMSO, né, Jefferson? Que inclusive muitos desses riscos são cabíveis de exames ocupacionais específicos, né? Então, tudo isso forma esse agrupamento de gestões, que é o que nós já falamos muito aqui, né? Então, hoje, a segurança do trabalho, ela está imbuída em gerir, em gestão, em você ter dados, levantamentos, e aí você colocar as aplicações corretas para cada um daqueles levantamentos. Perfeito, você falou aí, eu me lembrei de uma situação, que às vezes eu vou contratar um funcionário que já pode ter um problema clínico ali, vamos supor, um problema na coluna, que vai para uma função, que depois ele vai culpar a empresa por aquele problema. E na verdade não, ele já veio com esse problema. Então os programas podem ajudar a empresa a prevenir esse tipo de problema. Sem sombra de dúvida, né? Com os programas vai ser levantado um risco, vai ser feito um programa, né, médico, né, de controle médico, através de um médico, né, Jefferson? Sim. Um medicina ocupacional, e ele vai conseguir identificar isso antes de você colocar o colaborador para operar dentro da sua empresa. É lógico que ainda existe muitos pessoas que têm confundido isso, né? Vou até abrir aqui, Jeff, esses dias eu tive um cliente que, quando eu falei para ele do fator psicossocial, ele falou, mas eu já estou fazendo isso na empresa, mas como fazer? Aí ele assimilou que era aquele psicossocial para o colaborador fazer adentramento em espaço confinado, para fazer trabalho em altura. Não, mas eu faço esse ritmo psicossocial, né? Então, assim, quando eu falei para ele da parte geral da NR1, ele pensou, não, eu já estou fazendo, é psicossocial. Né? E aquele psicossocial é um psicossocial diferente do que nós estamos falando aqui da prerrogativa da NR1, né? Então eu acho que é importante levantar esses riscos, ter clareza, né? Aí vem um outro ponto, né, Jefferson, que nós estávamos falando agora há pouco dos profissionais, de abrir esse documento, mostrar esse documento lá para o empreendedor, lá para o empresário, né, para o gestor da empresa, para ele entender o que é. Porque não é simplesmente entreguei o documento, tá aí, muito obrigado e tchau, atendi a norma, não é isso. Né? Ele precisa ter conhecimento do que ele está recebendo, dos fatores que a empresa dele está prorrogando para ele ali. Ô Gerson, eu queria complementar um pouco e entender melhor o que você comentou sobre a questão do EPI, porque você falou do empresário que ele estaria jogando fora o dinheiro com o EPI e também com o funcionário. Mas só para esclarecer para os empresários que estão nos assistindo, se ele não tiver essa comprovação que ele comprou o EPI, que ele entregou o EPI e às vezes até uma advertência comprovando que o funcionário não quis usar, se tiver um acidente, ele vai ser responsável ainda por isso. Com certeza. E assim, eu fico até chateado quando a gente chega para fazer uma diligência pericial, onde a gente vê que a empresa cumpre com a legislação, que ela compra os equipamentos de proteção e tudo mais, e que ela peca só na gestão. Não tem como provar. Por quê? Porque assim, o que eu coloco no laudo? Olha, excelência, eu cheguei na empresa, eu visualizei que tinha o equipamento, os paradigmas me disseram que eles utilizam, mas a empresa não comprovou com prova material que ela entregava. E a norma ela é bem clara. Ela fala que você tem que fazer o controle dessa entrega, você tem que verificar a periodicidade desses EPIs e assim por diante. Então, tudo volta para a gestão, tudo volta para você ir até o empregado. E assim, nem sempre você tem que trocar aquele EPI. Né? Se você fez uma verificação junto com o empregado, se você, vou citar um exemplo bobo, uma botina, ela tem aí uma validade, vamos dizer assim, de 3 meses. Se que com 3 meses a botina está nova, você não vai pegar ela e jogar fora e trocar. Não, você vai verificar junto com o empregado, você vai anotar na ficha, foi verificado em tal data, e aí depois ali mais 2, 3 meses, olha novamente. E deixa claro, se você precisar de outra, você vai trocar. A questão é fazer a gestão. E muitas das vezes, a nota fiscal não é gestão. O que é gestão é você fazer todo o processo de fiscalização, o processo de entrega, colocar a pessoa para assinar a ficha. E hoje, assim, tá mais fácil. Hoje a gente já tem sistemas aí digitais, né? O empregado não precisa nem assinar mais. Você tira uma foto, né? E aí tá tudo certo. Ele assina com a biometria, com a digital. Então,
a gestão ficou mais fácil de fazer. Muitas formas, né? Existem muitas formas. A questão é que existe essa cultura anterior de não conhecer a norma regulamentadora, até por pressão em relação ao governo. Porque, assim, o cenário que a gente vive hoje é um cenário muito difícil. Porque eu falo como empresário, eu não estou falando como engenheiro, não. Nós, empresários, estamos saturados de impostos. Então, a gente está saturado de tudo que vem, tem que engolir tudo e tal. Então, muitas das vezes, a gente perde a oportunidade de trabalhar certo por uma coisa mínima. Cara, fazer a gestão de EPI é uma coisa tão mínima, é uma coisa tão simples e pode fazer você economizar tanto. Quantas foram os acidentes com perca de membro, com perca de vida, que uma simples folha assinada pelo empregado ia fazer com que a empresa economizasse milhões, né? Tem casos aí de empresa que eu acompanhei de perto, onde eu atuei como assistente, ou atuei como perito, em que uma simples assinatura numa ficha de EPI ou num treinamento, né, comprovante que a pessoa estava treinada para executar, ela fazia a empresa tirar essa responsabilidade só dela, né, e economizaria ali muito dinheiro. Então, a segurança do trabalho é gestão. Gestão. Ô Milena, eu queria também comentar um pouquinho do que você falou. Tem um livro que a gente fala recorrentemente aqui, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Marlon é leitor assíduo dele aí. E fala justamente sobre isso. Então, assim, cada um vai vestir uma armadura diferente. Às vezes aquela pessoa vai vestir uma armadura do bobo da corte ali, onde ele é alegre, mas por dentro ele tá despedaçado. E o que eu acho, um ponto que eu conversando com o Jefferson também sobre essa temática, é que vocês falaram de uma questão da ouvidoria. Porque a gente tava falando antes, porque tem o gestor. Aí como que aquela pessoa vai chegar no gestor dela, que às vezes é o causador do problema? Aí tá, o gestor muitas vezes não é o dono, mas aí o dono talvez está a uma certa distância. Aí aquela pessoa não quer quebrar uma hierarquia. Essa questão da ouvidoria, ela vai ser uma realidade ou é uma realidade assim que pode ser utilizada para todos os tipos de empresa, ou é algo meio fantasioso para empresas grandes? Como é que é essa questão? A própria NR1 pré-estabelece que é necessário ter um canal de escuta e denúncia. Se torna obrigatório a empresa ter um canal de escuta e denúncia. Então, quando você implantar os riscos psicossociais, fazer todo o processo ali de levantamento, e aí que você for apresentar para o empresário tudo que você levantou da empresa dele, você tem que falar, ó, a gente viu que a sua empresa tem isso, aquilo outro, e você precisa implantar um canal de escuta, né, o que você falou de ouvidoria, onde esse empregado vai se sentir à vontade, né, para fazer a sua denúncia. Aí, a pergunta que todo empresário faz, quem vai acolher essas denúncias? Depende, se ele tem uma consultoria, se ele tem um jurídico, se ele tem alguma pessoa dentro da empresa que ele vai direcionar isso. É por isso que eu digo, e está na hora de nós vender nosso peixe, né, Marlon? Claro. Que a empresa precisa ter a consultoria. Porque a própria consultoria vai conseguir dizer que existe um grande problema ali. E se for o próprio... Vamos pensar, você tem uma empresa, o Carlos é dono de uma empresa e contrata a multissegurança para fazer o risco psicossocial. Aí o Carlos assedia uma empregada. Essa empregada, uma vez que ela denunciar para a multissegurança, ela é obrigada a resolver o problema com o Carlos. Porque a responsabilidade deixa de ser só da empresa do Carlos e passa a ser da empresa da multissegurança. Então, quando você tem uma consultoria, não é simplesmente uma consultoria para brincar de fazer, ou igual você mencionou, post no Instagram. Ela tem uma grande responsabilidade, inclusive civil e criminalmente. Exato. Pois se o empregado disser assim, ó, eu trabalhava na empresa do Carlos, eu fui assediada por ele e eu denunciei lá para a multissegurança ou para a Metra que seja, e eles não fizeram nada. Está aqui o comprovante, está aqui o protocolo. Então, isso é passível de indenização e tudo mais. E sem dizer esse gancho, Carlos, que você colocou agora há pouco com esse ponto do Jefferson,
que o empresário hoje ele já tem uma série de atribuições e demandas dentro da empresa, né? Ele não vai conseguir fazer uma gestão, vamos falar de maneira correta, né? De maneira assertiva da NR1. Ele precisa de pessoas capacitadas, né? Técnicas, né? Para auxiliar ele nisso. E a consultoria vem exatamente para entregar isso, né? Eu acho que até reforçando o jabá de vocês, assim, o que eu acredito muito é que essa imparcialidade, porque mesmo se a gente tiver uma ouvidoria interna, às vezes ela já vai ser tendenciosa para a empresa. E aí ela vai estar com aquele viés já de achar que aquilo pode ser uma frescura. Então a consultoria externa vindo com essa imparcialidade e não só isso também, mas já buscando a solução. Então assim, peraí, isso aqui é trabalhista ou é particular? Aí, para quebrar esse viés aí de particularidade, eu até entendo assim, ó, quem contrata a consultoria é o patrão do meu jeito. Então, voltando a falar o exemplo que eu citei do Carlos e a Abu de Segurança, ou do Carlos e a Metra, o que vai gerar responsabilidade ali é o protocolo ali dessa ouvidoria, né? Então, peraí, eu recebi uma denúncia de uma empresa que me paga, então me força a fazer o negócio correto, porque a responsabilidade saiu daquela empresa e está no meu colo a partir de agora, né? Muito bacana. Pessoal, nós vamos aqui num breve intervalo e voltamos já já. Ô Zé, vai lá, meu parceiro! Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Somos tão Nem todos nós, nem todos nós. Pessoal, mas conta aí pra gente, o que vocês falariam para aquele funcionário que ele tá no limite ali e às vezes dentro daquela armadura, mas ele não tem coragem de falar? Primeiro ele tem que ter confiança, né? Ele tem que ter a confiança no líder ali, naquela pessoa, no gestor, que vai ouvi-lo, né? E quando ele começa a ter, ele tem essa confiança, essa armadura vai sendo ali desfeita de alguma maneira, né? E a gente sabe que é real. Existem pessoas que estão mascando ali um caco de vidro e com um sorrisão largo. E para o outro não ver, tá sangrando por dentro e não quer permitir que o outro perceba essa dor.
Por conta que muitas vezes a gente vê como fraqueza, como uma limitação, a gente cresce ouvindo, engole o choro, você tem que ser forte, você tem que conseguir, produção, e a gente tem que reconhecer nossas falhas, nossas limitações, a gente tem que saber que errar é humano, que nós temos os momentos de fraquezas, e confiar, escolher alguém de confiança, que seja o gestor, que seja um colega de trabalho, ou até mesmo um profissional, um psicólogo, um profissional ali que é preparado para isso. Então, muitas vezes a gente tem sim que tirar a armadura, arrancar e aceitar que nem todo mundo é um robô, né? A gente brinca com aquele, eu sou um robô, eu não sou um robô, e aceitar mesmo, né? E procurar, muitas vezes a gente precisa procurar uma ajuda, procurar alguém que pode aí nos amparar no momento que seja de estresse, de ansiedade, de depressão, de burnout, enfim. Ô Milena, pesada essa frase sua, mascando o caco de vidro, assim, eu não escutei ainda não. Mas existe. E a pessoa tá lá sorrindo. E está sorrindo, existe muito isso, né? Porque, infelizmente, a gente tem que... Ninguém quer saber da dor do outro, ninguém quer saber do problema do outro. Se eu chegar pro Jéssica, como é que você tá? Se ele falar assim, tô bem. Fala assim, nossa, que bom, eu também tô bem. Se ele falar que não tá bem, será que eu quero ouvir que ele não tá bem? Então, muitas vezes é a máscara que a gente cria, né? E até me permito, doutora, pegando esse exemplo muito bem colocado, eu acho que hoje boa parte, se a senhora concorda comigo, eu acho que boa parte das pessoas que sofrem hoje algum tipo de transtornos psicológicos, eu acho que um ponto muito importante é ele tomar consciência de que ele tem aquele transtorno. Porque hoje, infelizmente, não generalizando, mas o nosso país ainda vem nessa questão arcaica, né, de a pessoa, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar de um psiquiatra, né, e a pessoa muitas vezes se fecha nisso, às vezes um outro comenta, um outro fala, um outro percebe um comportamento atípico, comenta com ele, mas ele não se aceita. Então eu acho que quando ele toma consciência disso, não, realmente eu preciso me tratar, eu não vou conseguir vencer isso sozinho, eu acho que isso faz uma grande diferença, né? É o medo do julgamento, né? Isso. A gente tem muito medo de ser julgado. Então, e ainda mais, dependendo da forma como a gente é acolhido diante dessa situação, aí é onde a gente se fecha mais. E a autoconsciência, ela é fundamental. A partir do momento que eu entendo e que eu aceito que eu estou doente e que eu preciso de ajuda, as coisas começam a fluir, tudo fica mais fácil de lidar, o fardo fica menos pesado. Poderoso isso. E agora olhando do outro lado, a gente falou do funcionário, e olhando do lado do líder, que ele acha que tudo é exagero. Como que a gente vai trabalhar essa questão, tanto na questão da norma, quanto na questão gerencial? Carlos, esse ponto aí é muito bem colocado, porque eu já comentei com alguns sobre essa atualização do NR1, e eles falam assim para mim, os empresários, tá, mas aí vai ter isso, vai tratar do colaborador, e eu como empresário, que estou aqui, vamos falar assim, me desgastando, como a Milena bem colocou, estou mastigando caco de vidro, né, tô fazendo as tripas coração, vamos usar os jargões antigos, e para mim, o que vai ter? O que vai sobrar para mim? Eu vou tratar do meu problema e eu, né? Então, um dos fatores muito importantes, né? A gente tem até o nosso amigo o Anderson, né, que trabalha muito isso. Eu acho que das principais prerrogativas hoje de um empresário, eu acho que você vai concordar comigo, é trabalhar essa questão das emoções, da inteligência emocional, saber lidar com esses fatores, porque nós vivemos num país burocrático. Né? Essa não é nem a primeira e nem a última que vai surgir para a vida do empresário. E nós podemos citar, tem uma outra que não está na pauta, mas esse ano vamos ter uma reforma tributária que vai mexer com muita coisa. E o empresário vai pegar toda essa carga. Né? Então, um dos fatores que eu tenho a dizer é que ele precisa trabalhar bem essa questão emocional. O empresário tem que estar muito fortalecido emocionalmente, espiritualmente, para saber lidar com todas essas situações. E o senhor, seu Jefferson? Empresário e líder, utilizem as coisas. Olha na bolita dos olhos daqui. Olha na bolita dos olhos de você, empresário, de você, líder. Utilize as ferramentas que vocês pagam. Eu ouvi agora falando sobre o profissional e tudo mais, mas
A maioria dos empresários, Carlos, eles não utilizam o trabalho que eles pagam, as consultorias e tudo mais. E assim, você tem vários sistemas lá na sua empresa, por exemplo. Você utiliza 100% deles? Nem perto. É igual o cérebro. Na parte psicossocial, os riscos psicossociais, o empresário ele vai sobressair se ele utilizar todas as ferramentas que ele tem. As consultorias que ele pagar, a ajuda psicológica que ele tiver. Bem colocado. E a liderança, que está como líder, ele é feito para fazer o negócio girar. Ele é feito para fazer produção, fazer a engrenagem girar, vamos dizer assim. E fica mais fácil quando ele consegue similar a produção com a sua equipe. E eu costumo dizer que dentro de uma empresa tudo é um elo de corrente. Um elo de corrente. Ele precisa estar fortalecido. Se está fortalecido, a hora que ela precisar, Não vai arrebentar. ela não vai arrebentar. Então o que eu digo para o empresário é: utilizem as ferramentas que você tem. Boa. Laura, e a senhora? Achei interessante o que o Jefferson pontuou sobre, muitas vezes, eu quero ter resultados, mas eu não utilizo, não gasto tempo com isso. E isso é muita verdade, Jefferson. Às vezes o empresário, ele quer construir uma cultura forte apenas num dia, apenas numa reunião no mês. E a cultura forte se vai construir todos os dias. E a gente estava falando sobre custos que são invisíveis da falta dessa gestão, da falta desse monitoramento. Então, às vezes o empresário tem uma alta rotatividade, ele tem uma produtividade baixa que vai afetar onde? O caixa do negócio dele. E ele vai pagar essa conta no final. Então, a gestão das pessoas, a gestão dos processos internos vai trazer realmente resultados positivos. E a última pergunta para fechar, como que eu posso criar de uma forma simples um ambiente que cura, um ambiente que traz produtividade para a minha equipe? Eu acho, Laura, que dentro desse ponto que você colocou, vou pegar uma fala que o Carlos pronunciou hoje mais cedo. Eu acho que a forma de fazer negócio tem mudado, a forma de gestão tem mudado, toda a estruturação, o organograma hoje de uma empresa, ele tem passado por transformações. E aí onde eu quero chegar com isso? Na nova geração que aí está. Nós temos uma nova geração que ela não prioriza somente o salário, né? Lá atrás nós tínhamos uma geração que ele queria o quê? O maior salário. Independente do que ele tinha que fazer, de quanto tempo ele tinha que dedicar, da carga, da pressão que era exercida sobre ele queria salário. Hoje nós temos uma geração que ela prioriza qualidade de vida e uma gestão emocional. Ela valoriza isso muito mais do que o próprio salário físico dele. Então eu acho que quando isso é trabalhado, aí vem um ponto que o Jefferson colocou, as ferramentas, né, são implementadas. Inclusive, eu li uma reportagem de um sindicato de São Paulo, que eu não me recordo agora de qual categoria, que dentro desses pronunciamentos que teve para não se cobrar a penalização da NR em 25, que ele estava muito preocupado no sentido de que, cara, essa NR1 vai virar só mais um checklist burocrático. Né? As empresas vão mascarar isso aí, não vai tratar dos funcionários e vai virar só um checklist burocrático. Isso é uma preocupação, sim. Né? Então, eu acho que trabalhando todas as ferramentas, e muitas dessas ferramentas já estão na empresa, né, Jefferson? Às vezes a gente depara com pessoas que a gente presta consultoria que, como o Jefferson nem colocou, não usa nem um terço do que tem ali a favor dele para utilizar. Eu acho que quando ele usa isso, trabalha isso, ele vai criar um clima mais harmônico. Né? E nisso vai dar-se uma produção melhor, né? Vai dar um desempenho melhor, uma alta performance melhor dentro das empresas. Pessoal, eu queria agradecer vocês, a gente está aqui caminhando para o final e eu vou deixar cada um se pronunciar, mas eu vou fazer a minha análise aqui do que eu entendi do nosso bate-papo. Eu entendi que para quem utilizar bem essa ferramenta, ele vai ter mais ganho do que custo. Que é a nova regra do jogo, independente de ser uma norma, uma regra, uma lei que a gente precisa seguir, é a realidade das pessoas aí, dos funcionários. Então eu acredito que esse caminho, quem seguir, vai ter um ganho muito maior do que uma perda. Agora fica à vontade aí para fazer suas considerações, falar com o nosso público, olha lá na bolita lá do zóio, lá dentro da...
Bom, primeiramente, né, gostaria de agradecer esse momento, né, tão salutar, né, agradecer aí pelo o convite, agradecer também de estar aqui ao lado dessas pessoas ilustres, né, essas pessoas que têm muito a agregar, têm somado muito, têm entregado muito para a sociedade, né, então, primeiro momento, agradecer e deixar esse recado que não olha a NR1 e muito menos a segurança do trabalho como um custo desnecessário, né, como o Carlos colocou agora há pouco. Tem muitas situações dentro da segurança do trabalho, dentro dessa organização, que o empresário ele pode sim tirar proveito disso para erguer a sua empresa, para ter um ambiente melhor na sua empresa, para ter uma gestão melhor na sua empresa, e com isso elevar o quê? A produtividade, diminuir o absenteísmo, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com um olhar, um prisma mais crítico. Não generalizar como é algo a mais no governo, uma cobrança a mais, né? Então, é esse que eu deixo o recado. Muito bem colocado. Dona Milena? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É prazer estar ao lado do Jefferson, do Marlon. Foram meus alunos, inclusive. Meus Não alunos. parece. Não, eles já eram adultos. Enfim, queria aproveitar, né, como forma de encerramento e trazer para o empresário, trazer para as pessoas, né, que estão nos vendo, que estão nos assistindo, sobre a priorização da saúde mental. Uma pessoa emocionalmente saudável, consequentemente, ela produz mais, ela vai evitar conflitos, ela vai conseguir gerenciar os conflitos existentes ali no ambiente de trabalho. E que a gente não trate isso, que a gente não fale disso apenas no mês de janeiro. Que a gente tenha essa conscientização durante o ano, e que a gente trate, né, de uma maneira significativa, de uma maneira verdadeira, e, consequentemente, nós vamos ter aí ambientes mais saudáveis, com pessoas saudáveis, os ambientes serão melhores, mais produtivos e saudáveis. É isso aí, senhor Jefferson. Serei breve, falo muito, né? Fala bem. Agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer a sua pessoa, a Laura, a Milena, Marlon, sempre um prazer estar do lado do Marlon. As pessoas aí fora falam que nós somos concorrentes, mas nós somos, antes de mais nada, amigos, parceiros. Existe concorrência, né? Concorrente somos nós mesmos, né, Carlos? Nós somos nossos concorrentes. Mais do que nunca, o recado que eu quero dar hoje é para o empresário. Muitas das vezes você acha que está desamparado, mas basta você virar a chave e saber que você não tem só deveres. Você também tem seus direitos. Então vai atrás dos seus direitos, procura entender quais são os benefícios que como empresário você tem, que eu tenho certeza que você vai virar o jogo e vai deixar de sofrer. E a NR1, essa atualização, ela veio muito mais para ajudar as empresas do que a prejudicar, ao meu ponto de vista, que já estou no mercado aí há 15 anos trabalhando com segurança do trabalho. Muito bom. E não utilize como checklist, porque não vai funcionar. Não. Faça acontecer. É o que eu tinha. Falou bem. Dona Laura. Talvez você tenha entendido hoje que saúde mental não é um tema do mês, é um tema de vida. E se você ouviu esse episódio e pensou que nunca tinha ouvido desse assunto, isso não é culpa, isso é um ponto de virada. Empresa não é só CNPJ, empresa é gente que tem história, tem dor que não aparece no uniforme, tem batalha que não conseguimos enxergar. No fim, a NR1 e Janeiro Branco apontam para a mesma coisa. Prevenir é mais inteligente do que remediar. Agradeço a esse trio de pessoas muito competentes que nos trouxeram informações valiosas hoje. Pessoal, muito obrigado. E olha só, quando a empresa organiza processo, cuida do ambiente e prepara a liderança, ela não só reduz risco, ela aumenta resultado. Porque o mundo do empreendedorismo ensina a sustentar, mas maturidade ensina a construir o que sustenta. Acolher não é passar a mão na cabeça. Acolher é enxergar, orientar, ajustar o ambiente e dar a direção. E direcionar não é ser duro, direcionar é ser justo, com a empresa, com o time e com a vida de quem está ali dentro. Se você lidera pessoas,
você tem um poder enorme, o de ser o motivo de alguém melhorar ou ser o motivo de alguém desistir. Que a sua empresa seja um lugar onde as pessoas cresçam, junto com o seu faturamento e a sua lucratividade. Escolhe uma coisa para começar ainda essa semana, uma conversa de verdade, uma rotina de acompanhamento, um treinamento. Pequenas decisões mudam destinos. A gente se vê no próximo Em Construção. Muito obrigado. Isso aí. Vai, Zé! Já vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de dor.